Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast da série WAIF Talks. WAIF Talks é uma série de podcasts, são 8 podcasts, esse aqui é o 7º, que a gente está falando sobre inteligência artificial na comunicação, no design, na moda, na fotografia, no cinema, para aquecer o festival WAIF, que vai acontecer aqui na FAP em fevereiro de 2026. Fique ligado, WAIFF Brasil. E hoje nós estamos aqui, vamos falar de fotografia. Vamos falar de fotografia com IA. Nós temos um professor e um cara que trabalha na área. E a gente vai conversar sobre o que é essa inteligência artificial dentro da fotografia, que é o que a gente mais faz, né? No dia a dia, o que a gente mais está fazendo ou é texto ou é criando uma imagem. Vamos falar primeiro com o Dan Moraes. O Dan é um criador visual que transforma tecnologia em linguagem artística, formado em cinema, especializado em direção de fotografia, passou mais de 15 anos no mercado publicitário e de imagem aérea, até encontrar na inteligência artificial um novo território criativo. Hoje ele está na CloudWalk e desenvolve imagens e vídeos com IA, além de experiências imersivas, como videomapping e instalações interativas. Antes da gente partir para o nosso professor, eu vou direto ao Dan. Existe fotografia com IA? Ou é outra coisa que a gente precisa encontrar um nome? Olha, eu diria que existe, sim. As ferramentas hoje em dia, né, elas já estão muito mais sofisticadas do que há pouco tempo atrás, assim, do que no começo do ano, já evoluíram muito. É muito polêmico, né, porque quando você entende de onde vem a compreensão da IA sobre fotografia, né, e aí esse é o assunto, né, mais delicado assim, da questão. Mas você vê que você consegue controlar a linguagem fotográfica na inteligência artificial ali do... Ela entende quando você está tentando criar linguagem, quando você fala da textura do filme, como devem ser as cores, o tipo de câmera, até mesmo a exposição. Se você pede para ela algo que pareça uma longa exposição, com motion blur, e o grão alto e tal, ela cria, sabe? Então você consegue dirigir essa fotografia de um certo modo e atingir resultados muito criativos e muito interessantes. Tá, isso é interessante, porque vamos ver se um fotógrafo oficial, tradicional, tem mais habilidade em controlar essa imagem do que um leigo. A gente já continua com o Dan. Antes a gente apresenta o nosso convidado, que é o Rodolfo Ancona Lopes. O Rodolfo é daqueles profissionais que fizeram da imagem uma forma de vida. Só trabalhou com imagem, o nosso Rodolfo, diretor de fotografia, há mais de 4 décadas, atuou em ficções, documentários, publicidade e fotojornalismo. Aqui na FAP, onde é professor desde os anos 90, já ensinou muita gente, ajuda a formar novos olhares para o cinema, com o peso de quem viveu cada grande virada da história da imagem, do celulóide ao digital, da câmera no tripé ao drone e agora da lente à inteligência artificial. Vamos ver se o Rodolfo está usando isso ou ele está sendo refratário a essa tecnologia. Você trabalha com isso, Rodolfo? Você mexe com isso? Bom, indiretamente sim, porque além de dar aula eu também trabalho como fotógrafo ainda, né? Então, e no mercado publicitário a inteligência artificial já está sendo utilizada, não exclusivamente ainda, lógico, mas com bastante força, né? Cada vez mais, né? Muito rapidamente, coisas que antes a gente fazia com blue screen, green screen, com aplicação de fundos, agora é na base do prompt, né? Vamos pedir para alguém, para essa entidade chamada inteligência artificial, para realizar. Então, não filmes inteiros, mas eventualmente em vários filmes isso já está sendo usado, já é uma realidade no mainstream da publicidade, né? Tá, quer dizer, isso a gente vem conversando aqui nos outros podcasts, pode assistir. A ideia é de que, especificamente no caso do cinema, né, da imagem em movimento, do audiovisual, né, a imagem em movimento mais som, o que se diz é que a inteligência artificial vai ter muito mais espaço, pelo menos no primeiro momento, em peças curtas, do que fazer um longa-metragem baseado todo em inteligência artificial. Vamos ver como é que isso muda, porque a velocidade, como a gente já disse aqui no começo, é imensa.
Mas no caso, Rodolfo, você está dizendo que se usa mais para um efeito que antes era feito de maneira física, um cara atrás com um fundo verde e precisa ser aplicado uma outra imagem. Agora não se faz mais isso e ela já vai direto para o digital por inteligência artificial. É isso que você está me dizendo? De certa forma, sim, mas o que ocorre é que antes, mesmo quando a gente fazia ainda fazemos, né, com fundo azul, com aplicação de fundos e tal, você sempre tinha que produzir as duas imagens. Fundo azul, você tem um primeiro plano que é real. E o fundo você tem um outro que também é real, na verdade, porque você vai ter que filmá-lo também. Agora, com a inteligência artificial, você está eventualmente fazendo o primeiro plano real para um fundo que é feito como você usou o termo sintético, né? É feito pelos computadores, por essa... Sim. Né? Então, essa é uma grande diferença, né, do que era o trabalho, digamos que ainda era um trabalho, né, que envolvia trabalho de pessoas que você conhece e vê, e agora é um trabalho que é realizado por um programa de inteligência artificial. Vocês dois que são fotógrafos, né, botaram muito olho no visor para enquadrar, para desenhar aquela luz e tudo. Qual é a grande diferença entre fazer essa fotografia real e pedir através de um prompt? São duas câmeras, né? Porque uma câmera também que você tem na mão quando você vai fazer um prompt, você está desenhando aquele quadro. Só que qual que é o barato ou não barato disso? Olha, eu acho que o princípio, assim, a ideia, ela continua sendo similar, assim, né? Quando você pensa na fotografia, né, você vai fazer um curta-metragem, um comercial, que seja, você tem que partir de um conceito, você se reúne com o diretor, conversa, né, o que você quer dessa imagem e tal, e você começa a pensar na cara dessa imagem como você vai realizar ela, certo? E aí, lógico, né, no método tradicional e tal, você tem que começar a pensar em equipamento, né? E, tipo, que luz que eu preciso, como são as fontes de luz que eu vou precisar, a equipe que eu vou precisar, né? Tudo que você vai precisar montar num set para traduzir aquela visão do diretor ali. Agora, é meio diferente, assim, você abre um pouco de mão do controle absoluto da coisa, né? Porque você está no set ali, você está alinhando o refletor, você fala milimetricamente que você quer, para onde ele vai ali e tal. Na IA, quando você está fazendo um prompt, não, você passa esse conceito de fotografia, você diz o enquadramento, você pode colocar referências. São muitos métodos hoje para gerar imagem, né, além só do prompt escrito, né? Mas, no fim das contas, você não tem a mesma precisão meticulosa de um set de filmagem, sabe? Você tem que jogar ali, aí chegar em umas variações, até chegar em algo que se aproxima muito do que você conceitualizou. E aí você, bom, então tá. Então eu cheguei em algo aqui e vou começar a trabalhar a partir disso. Então você meio que divide a criação um pouco. Divide a criação um pouco, né? Porque quando você está ali, mexe o refletor meio metro para lá, você está dando uma artesania, né? Até que o gaffer fala assim, não, eu não consigo mais, porque vai bater no outro coisa. Então tem um conflito, tem um atrito, que é um atrito criativo dentro do trabalho. É existencial, né? Na verdade, porque a diferença parece existencial mesmo. Uma coisa é você se relacionar com um arquivo infinito de informações e outra coisa é você botar a mão nas coisas e produzir coisas com arquivos reais, né? Com elementos reais. Essa é a grande diferença. E eu acho que o grande barato, voltando à tua pergunta, né, é você poder realizar as coisas com um certo artesanato. É meio parecido com tudo que é que nem cozinhar. É gostoso cozinhar, por que é gostoso? Quem gosta de cozinhar é porque gosta de mexer na comida, de fazer e tal. É um pouco isso, né? Mas o resultado, por exemplo, da comida que a gente diz feita artesanalmente é muito melhor do que uma fast food. Mas na inteligência artificial, será que isso também será melhor? Continuar trabalhando com artesania? Tem que misturar com IA? Como? Melhor, não sei. Acho que é diferente, né? E a IA, ela
Eu sei que a gente pode gerar algo 100% com IA, mas ainda existe também um outro campo que é o híbrido, né? Que é trabalhar com IA em cima do footage real ali e tal. Então, eu sei que agora, né, organizando esse festival que a gente está organizando e realizando imagens já há bastante tempo com IA, o resultado é muito bacana também, né? E o fato de que você consegue contar uma história que seria impossível de você ter recursos para realizar aquela história, mas agora você pode contar ela né, através do audiovisual, mas sem... Não sei, eu sinto prazer em realizar também com IA, sabe? Porque, tipo, a gente está fazendo um curta agora, eu falei, o curta ficou muito da hora. Se a gente tivesse que captar recursos para fazer isso, e equipe, e levar todo mundo para essas locações, ia ser impossível de realizar esse curta e contar essa história. Mas agora eu posso fazer. Sim, então, sim. Esse é o grande barato da IA. O grande barato da IA. Essa coisa de você poder... a livre imaginação. Você pode livremente imaginar, né? Mas dentro desse lance atual, hoje, o que eu vejo é que muitos criadores, realizadores, fazem filmes fantásticos. Então você vai fazer um clipe, tá lá a moça correndo na praia, de repente vem um tigre. A hora que vem o tigre, pra mim, já dá aquela brochada que eu falo assim, pô, isso, né? Pô, assim, eu tô vendo que é difícil o cara fazer um bom filme naturalista, onde eu não identifique, eu falo, porra, bom pra cacete isso. Foi IA isso? Eu acho que toda a tecnologia ela vai ter um tempo de maturação, porque é como se fosse uma novidade, né? Isso, a inteligência artificial é recente, efetivamente o uso de massa dela está podendo ser viabilizado agora, tal. Então tem um uso talvez exagerado de efeitos, ou seja, vamos fazer aparecer isso, ou vamos eu penso um pouco quando nos anos 50 Angenier, que era um francês, inventou uma lente que era chamada zoom. Ele inventou uma lente porque as lentes eram fixas todas. Aí, de repente, os cineastas se veem de frente àquela coisa mágica, uma lente que mudava a distância focal, aqui, você faz aproxima e tal. Aquilo, nos anos 50, foi uma novidade. O que aconteceu? Nos primeiros anos de uso, ela foi usada de forma exagerada, muitas vezes. Criou até uma estética que depois, 30 anos depois, ela foi repetida por uma questão cult, assim, tal. Mas era uma estética que não era funcional, era simplesmente o efeito pelo efeito. Sim. Né? Eu acho que a inteligência artificial, ela também vai passar por isso. Somos a primeira geração. Então, é natural que aconteça esse exagero. Depois vai decantar, imagino, como tudo, né? Como todas as novidades, e vai encontrar o espaço dela, né? Sim, vamos parar de fazer os filmes disruptivos de ficção científica, que realmente não chega, né? Vamos imaginar uma outra coisa que nos ajude a contar uma história. Porque no fundo volta sempre a isso. Sim. Ou você tem uma boa história, ou você não tem nada. Não adianta você ter todos os recursos na mão, seja de IA, seja sem IA, se você não tem uma boa história. Então, para mim, a premissa... Eu tive agora no Festival de Veneza, vendo as coisas de realidade virtual, é outro barato, mas também tinha filmes com muitos recursos, mas a história ruim. Então, não adianta o recurso. Vamos voltar à história. Mas não vamos fugir do nosso escopo de IA aqui. Qual é a importância da fotografia real nesse futuro próximo? A gente vai valorizar pra caramba a fotografia real. Fala, pô, essa é real, cara. Essa aqui é real. Vai ter que ter um selo para as coisas, ou vai depender de onde ser aplicado. A hora que eu estou fazendo um documentário, não tem como eu fazer um documentário em inteligência artificial. O documentário vai ter que ser feito, ou tem um outro assunto, mas de qualquer maneira, eu para ir no local, eu tenho que ir no local, tenho que filmar o local, tenho que entrevistar aquela pessoa, né? Agora, já num filme de ficção, isso já fica uma coisa mais fluida. Mas, de qualquer maneira, a fotografia mesmo, propriamente dita, ela vai ser valorizada ou vai conviver, vai ser rebaixada, não vai se dar... Eu acho que vai ter, assim, já tem até indícios de que isso está rolando, assim, uma revalorização do human made, assim, né? Tipo, do crafted. Acho que a gente tá saturando tão rápido, né? Tantas imagens de inteligência artificial o tempo todo, assim, né? No feed, no teu Instagram, agora você roda, de repente você vê um videozinho do canguru no aeroporto, você acha que é absurdo, né? Você cai naquilo.
Mas tem uma cara parecida ali, né? Você vai ficando familiar a estética da IA, pelo menos por enquanto, né? Não sei. Mas eu acho que daqui a um tempo... Eu vejo também, né, sites que eu sigo, canais do YouTube, assim, de realizadores que ainda falam, não, eu fotografo com filme, é isso daqui eu faço, foto e tal. E é muito bacana mesmo. E é muito difícil... A IA, por mais que ela te possibilite criar muita coisa e tal, é muito difícil ser tão original do que quando você pega um projeto único de um artista muito bom, sabe? Então, às vezes a gente está aqui valorizando todo mundo fazendo imagem IA e tal. Depois chega um cara, eu fiz uma pinhole numa batata e fiz um processo químico aqui, pá, saiu essa foto. E depois todo mundo, pô, olha o que esse cara fez, sabe? Acho que o que vai ser eliminado é mais assim, mais uma camada média da fotografia que a IA já faz muito bem. Tipo, sabe, você precisa assim, eu quero um vídeo de uma pessoa falando no fundo fotográfico, segurando esse produto, e ela fala 10 segundos ali, e nem é uma celebridade, é só um ator e tal. Esse tipo de coisa tende a morrer, assim, sabe? Porque a IA já está fazendo isso muito bem. Mas você pode ir lá, chegar e criar um videozinho de um gangster andando num beco ali, com um texto e tal. Você quer ver aquilo ou você quer ver o Robert De Niro dando esse texto, sabe? Eu ainda não vi nenhum longa-metragem impressionante em IA. Acho que não tem. É difícil fazer coisas longas com IA, porque para manter a coerência, a consistência dos personagens, ainda tem muitos desafios. A atuação da IA ainda é muito ruim, né? Sim. Você vê mesmo, você põe um texto ali, você faz os bonecos falar ali, Sim. mas ainda não convence. Aí a gente fala assim, você faz os bonecos falarem, né? Quer dizer, aí é tá claramente dizendo, né? São bonecos, não são pessoas. Né? E aí exato. tem todo o processo criativo do diretor com o ator, com o roteirista, todo Sim. o processo de colocação. Mas a questão da fotografia que você está dizendo é interessante. Tem coisas que realmente vão deixar de ser feitas porque a IA já faz melhor e aí tem um problema de eficiência e de custo. Né? Chega numa hora do custo, é muito mais barato eu fazer um cara segurando um produto e dizendo, olha, compre, isso é lindo, etc. Você não sabe se a pessoa é real ou não. O ator faria a mesma coisa, só que vai ter muito mais custo. Mas aí você vai abrir um casting, vai alugar um estúdio, levar equipamento, equipe para gravar. O custo do ator, ele quer reprisar sabe? aquilo daqui a 5 anos, tem que pagar o ator de novo. Exato. Tem um mercado realmente da publicidade assim. Ou seja, muitas pessoas provavelmente perderão o emprego, deixarão de fazer esses filmes como ator ou como fotógrafo, ou enfim, toda coisa, porque realmente a IA substitui. Eu não tenho medo de perda perder empregos. Eu acho que muitos vão deixar de trabalhar, mas outras coisas vão acontecer. Isso já está rolando já. isso, né? No próprio fluxo de produção e pós-produção lá na CloudWalk, a gente está precisando cada vez mais de pessoas para participarem de processos do fluxo de inteligência artificial, entendeu? Então, beleza, a gente diminuiu a produção real, mas a gente continua precisando de novas pessoas e novas funções que as pessoas ainda nem estão treinadas nisso. Então, às vezes a gente recruta pessoas e vê... mais a gente enxergar se a pessoa tem a capacidade, potencial de compreender aquilo e lá dentro a gente instruir ela, porque ninguém vem formado, né? Não é tipo, não tem pessoas ali tipo, eu fiz um curso de 5 anos ali de inteligência artificial. Em Harvard, Não, Então tem muito autodidata e gente que está mergulhando nisso. Sim. Assim. A inteligência humana, se ela vai... E assim, roteiro a gente não cria com o ChatGPT. Você pode até usar ele como uma ferramenta criativa ali para te ajudar, mas a gente tem roteiristas. A parte de motion graphic, 2D e 3D continua necessário, porque, cara, são artistas talentosos, sabe? Eles só vão agregar no teu trabalho ali, sabe? Tipo, às vezes você gera a imagem ali, mas, não, quero finalizar isso, faz uns letterings, um efeito e tal, em cima da imagem gerada com IA. E a gente tem uma equipe grande de 2D e 3D para reforçar a imagem criada ainda, sabe? Nessa coisa de hoje em dia, né? Será que é preciso um bom fotógrafo para fazer uma boa imagem? O que você acha, Rodolfo? No sistema tradicional? Não, sim. na IA. Na IA, imagino que não. Penso que não. Acho que tem que ser uma pessoa com um olhar. Porque ele não precisa mais pegar na câmera, né? Ele não precisa mais ter o conhecimento técnico do equipamento. Exato. Fotometrar, iluminar. Né? Ele simplesmente precisa saber o que ele quer primeiro e saber pedir o que ele quer realizar. Né? Eu acho que é assim. Agora, pegando um gancho ainda com
essa coisa até das funções, né, que acabam desaparecendo, mas que outras vão ser criadas, né? Essa é uma preocupação óbvia aqui dessa instituição, né? Nós estamos Claro. na FAAP, uma escola que tem um curso de cinema. É a preocupação dos meus alunos, né, que estão meio desesperados, né, porque eles pressentem que uma grande revolução, na verdade, está acontecendo. E está fora do controle, né? Ela vai acontecer e ponto final, é isso mesmo, é o mundo, é a roda girando. Eu lembro que nos anos 90, eu me formei no começo dos anos 80, e, ou seja, totalmente na era analógica, película, etc, etc. Não existia nem o digital, né? O vídeo era uma coisa que pertencia às emissoras de TV e estava começando a ganhar uma outra personalidade, mas mesmo assim, né? De repente, no começo dos anos 90, no meio dos anos 90, começam a aparecer as primeiras câmeras digitais, né? Não tem nada a ver com inteligência artificial. Não. Era simplesmente uma outra tecnologia. Sim, saía do analógico e ia para o digital. Ia para o digital. Bom, todo mundo ficou assustado, né? Eu já era fotógrafo, já comecei a trabalhar, já estava trabalhando, estava no mercado. O primeiro grande golpe, acho que foi na área de edição. Laboratório também. Laboratório, com certeza. Sim, mas primeiro foi a edição, porque chegou o Avid, e quem operava a moviola, que é um negócio do tamanho de um trator, e não se adaptou àquele equipamento, foi fazer outra coisa na vida, porque realmente perdeu o trabalho, né? Agora, lógico que surgiram pessoas que se habilitaram a fazer aquilo, muitas delas vindo, inclusive, da área de vídeo, porque já tinha uma edição não linear, já se fazia um pouco aquela linguagem, né? Não, e criou-se muito mais filmes. Sim. Porque o custo ficou muito mais barato. Então, o digital possibilita que você... Como hoje todo mundo faz filme, já tem o ChatGPT que você... O ChatGPT não, o CapCut que você edita online. Então, coisas que seriam impossíveis, né, nessa época. Por isso que eu acho que essas revoluções, elas têm um decepa-cabeças no começo, que algumas pessoas caem mesmo, porque não funciona. Mas os alunos têm que estar extremamente ligados que a IA é o que domina. Como eu vou trabalhar no cinema com IA? Acho que essa é a pergunta. Porque, não é que ele vai roubar o meu. Porque até isso que o Rodolfo falou, né? Eu concordo, você não precisa mais do expertise técnico operacional, fotográfico, né? Mas você precisa ter, né, o teu olhar, o teu repertório cultural, as tuas referências artísticas para saber o que pedir. E até mesmo as questões técnicas, às vezes você pede, se você fala assim, não, eu quero flare anamórfico na imagem. Sabe, tipo, você saber o que é um flare anamórfico, você tem que saber da linguagem cinematográfica e tal, né, fotográfica. E aí o bagulho faz. Aí sempre que tem um highlight lá, tá aquela linhazinha assim, sabe? Ou seja, então, você está me dizendo que o fotógrafo que realiza IA, ele tem mais condições. Exato. Porque, por exemplo, você entende da linguagem cinematográfica, certo? Eu quero um contra-plongé, eu quero um over the shoulder, eu quero um plano Dutch aqui, sabe? Você põe essas palavras no prompt e ela entende. Ela entende mais rápido do que um leigo que eventualmente vai pedir, não, eu quero mas ver eu quero ele de baixo para cima, eu quero não sei o quê. E fica mais... você pode ter respostas dúbias. Câmera na mão, uma linguagem mais tudo. direta. Tipo, é mais fácil você atingir resultados bons se você entende conhece a técnica original ali, da fotografia. Você pede o tipo de filme, fazer um filme com tantas asas. Como que a câmera é uma câmera na mão, mas é uma câmera na mão suave, é uma câmera na mão nervosa e o bagulho... Sim, o bagulho entende. Bom, antes que os estudantes percam todos os empregos, vamos ouvir a pergunta de um deles aqui. Oi, eu sou o Guido e eu queria saber, com a IA, o que muda nas técnicas tradicionais de animação. Acabou de entregar um filme de animação lá na empresa, né? E é muito similar a vários processos, tá? Não é uma coisa assim, uma pessoa sentada, digita os negócios e sai um filme animado, sabe? Então começa, né? Lógico, né? Depois que para mim eu sempre, mesmo quando fotógrafo tradicional, assim, sempre para mim começava com roteiro, né? Eu não participava antes do roteiro existir, assim.
Mas vem esse roteiro, então você, né, fazendo aquela análise, aí você vai fazer os personagens. E a animação, você, para cada personagem que você faz aquele character sheet, né? Tipo, que é o personagem em vários ângulos e expressões e tal. E tudo isso a gente continua fazendo. A gente Na mão? Não. Não. Você gera a imagem do personagem, descreve para esse personagem como ele é, ele aparece numa cena ali. Ah, tá. Eu pensei E que aí, fazia a mão e hoje depois em dia, jogava. você consegue. Antes, até poucos meses atrás, não. Mas faz 2, 3 meses saíram umas ferramentas que... Não, beleza, esse é o personagem. Agora me mostra ele de vários ângulos e uns closes de expressões e tal. E aí aparece lá uma lista, né, um character sheet, assim. E aí você consegue, a partir desse character sheet, você gera outras cenas, outros cenários... E vai incluindo, agora é esse personagem que vai estar aqui, esse personagem junto com esse que vai estar fazendo tal coisa. A ação é isso, o plano é assim. E vai fazendo. É que a animação é assim, né? Se a gente está falando de animação tradicional, né? Stop motion, claymation e tal, o processo manual ali envolvido, aí realmente essa parte do processo se perdeu, assim, né? Mas quando a gente fala sobre computação gráfica, né? Tipo um filme... Fiz uma animação que, assim, fica aquela carinha meio Pixar, assim, né, de computação gráfica, mas eu não fiz aquilo num software 3D, sabe? Então, assim, o grande lance você consegue atingir esses resultados e, no fim das contas, a parte técnica realmente está sofrendo com isso, no sentido de, tipo, talvez eu não precise de uma equipe gigantesca, tipo a Pixar, para fazer um curta-metragem animado. Mas a ideia e a criatividade, elas ainda são o que mantém a régua ali, sabe? A ideia é o principal. Sim, porque aí... desde a criação do personagem, talvez se você desenhasse, você iria mais numa vibe sua absoluta, né? Quando você vai dialogar com a IA, você pede uma coisinha, ela vem, não é bem aquilo que você pediu. Ela traz uma variação, fala, interessante, ou não interessante, né? E aí você troca a história. Mas eu acredito que a IA, dentro da animação, eu vejo os golaços a serem feitos com IA e animação, porque a rapidez e os custos são... Pois é, e assim, bom, aqui acho que vai ser um pouco do tópico, mas mesmo filme, né, tradicional, captado, né, analógico, digital, que seja, eu tenho visto pessoas que, por exemplo, o cara gravou uma cena dentro do carro, tava lá 2 personagens dentro do carro, e ele queria uma câmera vindo, como se fosse um drone vindo pela cidade e chegando até o carro. E aí ele só pegou uma foto do skyline ali da cidade e emendou isso com inteligência artificial, porque ele nunca ia ter grana para contratar um drone que carregasse uma câmera de cinema e fizesse esse trajeto no meio da cidade, ainda mais você licenciar um drone para fazer um slalom na rua movimentada, sabe? Nem ia conseguir. E aí esse cara, ou ele fazia desse jeito, ou ele não ia ter essa cena no filme, sabe? E aí é isso que eu acho que o cinema real tem a ganhar muito também com IA, se ele souber aproveitar bem essa ideia, sabe? Sim, para cenas especificamente. É o que a gente está pensando hoje. Falando um pouco dessa coisa de realidade, né? A imagem real, hoje em dia eu já tenho muita dificuldade, muitas vezes fico... Pô, nossa! Daí eu falei, não, isso é IA. Eu fico um pouco em dúvida se é IA ou não é IA para qualquer coisa. Porque antes era muito interessante você ver uma cena absurda e você falar, caceta, como? Olha isso! Mas hoje em dia você fala, já não tem mais o olha isso, é tipo, olha isso, mas será que isso é verdade, né? Será que as imagens... Desculpa, não, a primeira impressão é que é verdade. Que é verdade, a primeira impressão, aí depois separa, mas tem alguma coisa estranha. Estamos nessa fase. Ou mesmo que não tenha nada estranho, você vai falar, mas será que é verdade? Já está pintando isso. Você vê uma coisa acontecer que antes você não tinha a menor dúvida que era real, você ia falar, puta, olha isso. Hoje em dia você vê um olha isso, mas será que é verdade? Será que as imagens vão perder a credibilidade? Essa é a pergunta. Não tem mais credibilidade imagem hoje em dia? Credibilidade, assim, né? Não sei o que é isso, né? Realmente, agora você pode... Sei lá, se alguém mostra um vídeo seu fazendo alguma coisa, você fez isso, olha lá o vídeo de você fazendo aquilo. Você, não, peraí, isso daí foi feito com inteligência artificial, não sou eu. E aí vai ser uma disputa, vai ser complicado. Eu acho que hoje deve haver, talvez, isso, um equipamento que você jogue lá dentro e ele analisa, né?
a própria IA, É. ou seja, me analise se a IA não. Ela vai ver que tem coisinhas ali que realmente não sincam, não bate uma coisa, uma proporção, um movimento. Ela fala, opa, aí tem um problema que às vezes os seus olhos não veem. Sim. Mas o que eu sinto hoje, eu não vejo muita saída, talvez a gente possa fazer um exercício de futurologia aqui, olhar para uma imagem e achar que ela é verdadeira e eu ficar espantado com ela logo de cara. Assim, essa parte técnica da verdade, acho que interessa mais ao sistema jurídico universal para saber se aquela fotografia ou aquele filme, de fato, foi gravado e as coisas aconteceram ou não. Porque para a dramaturgia, assim, isso vai passar a ser irrelevante, porque as pessoas vão consumir as imagens. Agora, a veracidade, eu lembro do tempo que tinha aquele ditado que dizia uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Hoje eu penso que 1000 imagens não valem nada, né? Então, talvez a gente precise de nesse sentido. Não, talvez a gente precise de 1000 palavras para fazer uma imagem. Para fazer uma imagem. Acho que estamos assim. Não sei se vocês ficaram sabendo, tem um seriado argentino da Netflix, o Eternauta. Uhum. E o seriado é bem legal, né? É um seriado real, né? Tipo, filmado. E aí teve uma cena que ele tá dentro do trem e o trem sai, né? Tipo, aquele cenário apocalíptico, então tem carros na linha do trem e tal. E ele vai com o trem disparado e voa carro para tudo quanto é lado. Tem uma tomada aérea de Buenos Aires super bonita. E todo mundo assistiu e ninguém nem percebeu que era IA. Só foram umas semanas depois que os produtores falaram assim, jogaram, olha, gente, aquela cena lá foi tudo gerada com IA, assim, sabe? Em cima do footage real captado. Sim. Mas transformar, porque eles falaram, sabe, seriado argentino, você acha que a gente pode pegar um trem e sair destruindo um monte de carro aí? De onde vai sair essa grana, sabe? Sim. Então, eu acho que quando isso vira um bloqueio, sabe? Tipo, né, olha, a opção que você tem ou conta essa história usando IA ou não conta essa história. Sim. Aí para mim fica meio claro, assim, sabe? É a mesma coisa do custo. Ou você faz com isso porque custa 10, ou a gente não faz porque não tem 1000 para pagar. Não tem 1000 para pagar, mas dá para fazer com 10, então vou fazer com 10. Aí você vai usar IA. É uma questão de custo que hoje em dia é o que mais se conversa. Mas a questão criativa, que me parece a mais importante, é porque ela abriu portas para a criação de qualquer coisa que antes, num seriado argentino, o cara nunca escreveria trem, vem e derruba 10 carros. Né? Ele sabe, falou, não vai ter budget para isso, não tem dinheiro. Mas hoje em dia ele fala, não, essa cena a gente consegue fazer em IA. Então o próprio roteirista, o criador, também tem que ter a dimensão e conhecer IA a um ponto de saber o que ele pode criar. Né? Porque ele está escrevendo aquilo. Não é que tem que dar liberdade, eu não acho que o roteirista sempre tem que ter liberdades absolutas e totais. Se você quiser viabilizar um filme na Argentina, por exemplo, talvez lá num outro perspectiva, cria o que você quiser, depois a gente vê como realiza. Mas eu acho que tem essa ideia do roteirista produtor, do roteirista que tem um pouco de conhecimento, ele sabe que ele pode se soltar mais para fazer uma ideia mirabolante acontecer. Né? Isso é muito interessante. Agora, antes, tinha o fotógrafo sempre tem uma relação muito forte, né, com o diretor, com o set de filmagem, com a fisicalidade, com a coisa. Sempre tem um diálogo com a câmera que ele gosta, como ele gosta de fazer os presets da câmera. Gosto disso, fazer. Então ele tinha essa... Hoje em dia, você acha que os fotógrafos tendem a ter que ser especialistas e curadores de algoritmo para conseguir ter uma experiência? Não, já estou trabalhando com IA faz 5 anos em imagem. Pô, o cara que trabalhou 5 anos fazendo imagem dentro da IA, ele já passou por vários SORAs, por vários nanobanana, enfim, já passou por vários lugares onde ele viu aqui é melhor para isso, aqui é melhor para isso, aqui é melhor para isso. Então eu acho que o fotógrafo, vai poder fazer a fisicalidade dele e ao mesmo tempo usar dessa experiência mesmo que ele vai ter de ter trabalhado em várias plataformas, tendo feito vários filmes. Mas aí seria uma curadoria, vamos dizer, com humor, uma curadoria de algoritmos. Você acha que esse é o futuro para o cinema, para a realização? Vai lá.
Então, o que eu vejo assim, porque eu já fiz muito disso que você falou, assim, né? Eu testo inúmeras plataformas e sai uma nova, ou então sai o update daquela e de repente, essa agora é a melhor, não, aquela é a melhor, ou essa faz esse efeito melhor, sabe? Você compreende quais são as ferramentas necessárias para fazer o que você quer, certo? Mas o que eu tenho visto agora é um movimento de convergência, tipo, de unificação de workflow de IA, sabe? Acho que essa vai ser um próximo movimento de mercado a médio prazo, assim, talvez até curto. Quando você vê, por exemplo, a Adobe quando começou a sair essas IAs todas, eu falei, Adobe já era. Adobe, quem vai usar Photoshop? Você pode editar uma imagem no prompt, para que você vai abrir o Photoshop para tirar aquela xícara da mesa, contornar, aí né, faz o fundo, e aí salva a imagem. Você pode só chegar lá no Banana e falar, tira a xícara da mesa. Pá. Agora você vê o Photoshop, ele já está tendo na suite de aplicativos inteira, ele está começando a integrar ferramentas de IA. O próprio Nano Banana agora você consegue usar ele dentro do Photoshop. E não só isso, a Adobe mesmo está criando outras ferramentas e funcionalidades de inteligência artificial dentro da Creative Suite dela inteira. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você está lá editando no Premiere, e aí você tem um reaction shot de uma pessoa ali, mas que cortou assim, eu precisava de 0,4 segundos a mais dessa expressão, para encaixar no corte. Agora você consegue com uma ferramentinha simples que você só clica, arrasta o clipe até o ponto que você quer, solta, aí vai uma barra de progresso ali gerando, e aí você continua essa expressão por mais meio segundo ali, que era o que você precisava. Som, para separar o som, você está lá num depoimento de alguém, de repente uma buzina de um carro atrás, e aí você só vai lá, divide aí os stems do som, aí ele vai dividir o som da buzina, o som da voz, o som que você tira a buzina. Então, a Adobe se tocou que ela tem que integrar essas ferramentas todas nesse fluxo. Mas ela não é a única fazendo isso. Uhum. Então, você vai ver surgir empresas que estão tentando domar a coisa assim, tipo, ao invés de você ter uma assinatura de cada site que você precisa entrar para fazer, continua assinando isso daqui, que a gente tem as mesmas ferramentas aí. É o que todo mundo quer, toda grande empresa quer. Eu tenho a sensação de que essa curadoria, né, que você falou que o fotógrafo de algoritmos na verdade acho que é uma tendência, né, e a participação física do fotógrafo no set e a importância, a relevância desse personagem que ainda tem lá o seu lugar, tal, a sua importância, acho que cada vez mais ele está indo para esse lado conceitual mesmo, porque eu fico pensando até ali, voltando atrás de novo, no Video Assist. Era um equipamento que não existia até o começo dos anos 80. O Video Assist é um pequeno aparelho que você filmava, estava com a câmera de cinema aqui, e o diretor de fotografia estava aqui, eventualmente o diretor, para filmar aquilo. Então eles sabiam, o fotógrafo sabia o que ele filmou, mas ninguém mais via. Depois criou o Video Assist, que era um vídeo que saía da câmera, todo mundo via o que o fotógrafo estava fazendo. Exatamente, isso foi uma grande revolução para o status quo do fotógrafo, porque tirou daquele olhar exclusivo, praticamente, né? Ele e o diretor botavam o olho lá. Sim. Tinha uma coisa, ninguém botava o olho na câmera, Sim. Não podia. Né? Era o câmera, ou eventualmente o operador, o fotógrafo, ou seja, o controle, o diretor de arte que estava lá super preocupado, a figurinista, a maquiadora, tudo isso também no dia seguinte, quando você ia ver o copião, se tivesse algum problema, todo mundo olhava para o fotógrafo. Pô, tu não viu? Pô, você não viu? Então, essa responsabilidade também foi se espalhando, foi se democratizando. A imagem, então, tem vários video assists no set, cada um que é responsável pela sua função está lá. O diretor de arte está olhando para o cenário, nem olha para o ator, fica olhando para o cenário e tal, mas se tem algum problema no cenário, ele vai lá e corrige. Isso foi bom, porque agiliza o processo, né? Enfim. Mas tirou do fotógrafo
essa responsabilidade que era... Com tudo que estava no tudo, quadro. aquele cara que, inclusive, era o cara que todo mundo via a imagem no Video Assist que era precária, hoje em dia não é mais, porque é tudo digital, mas era precária, todo mundo falava, nossa, mas está estranho, aí depois ia ver a projeção, ficava lindo, porque era o negativo e tal. Falando um pouco para quem está aí nos vendo, querendo aprender fotografia, os alunos preocupados, vou perder emprego, como que vai ser? O que esse cara tem que fazer? Ele tem que estudar fotografia, ver todos os filmes, ver as fotos de estilo, todos os estilos, aprender com isso e partir para tentar fazer a sua leitura do mundo, ou ele vai exercitar dentro da IA, o que é uma coisa muito da juventude hoje, o cara já começa, ele já está dentro, ele não sabe nada, mas ele já vai estar dentro, cutucando, vai aprendendo coisas, vai pintando imagens incríveis, e se a pessoa é talentosa, ela vai fazer coisas muito incríveis realmente ali com a IA. Só que ela não teria esse repertório passado. Será que qual que vocês anteveem que seja o caminho? Não sei, eu acho difícil que a pessoa crie essas imagens sem ter referências, né? Sem entender de história da arte, história da fotografia, ter essas referências para criar um senso estético, um olhar e tal. Eu vejo muito assim, porque a tecnologia realmente ela é fácil, não é complexo você criar uma imagem IA, certo? É uma caixa de texto, você escreve e aperta um botão. Mas o que você escreve não dá para você aprender assim, não vem um manualzinho. Você pode ver um manual de estrutura de prompt, né? Como se escreve um prompt. Primeiro comece dizendo o lugar, depois o que está acontecendo. Você pode aprender a estrutura, mas o que você põe ali, acho que se a pessoa não tem referência, não acontece, entendeu? Eu vejo isso muito porque na empresa que eu trabalho, né, tem muita gente que usa a inteligência artificial de formas diferentes e tal. E tem o pessoal que é da tecnologia, do desenvolvimento, programador e não sei o quê. E aí eles começam a falar de IA, e a IA que eles usam, eu não entendo porra nenhuma. Eu falo, nossa, faço a menor ideia do que esse cara tá falando, né? Porque é um outro lado aí de código e tal. E ele fala, pô, esse cara deve achar, né? Eles devem ficar criando imagenzinha com IA e tal. Mas quando eles veem o que eu crio, eles falam, cara, como você fez isso? E é muito mais simples do que eles fazem, né? Ou fazer ali, né? Tipo, criar uma imagem. Mas falta esse lado para eles. O lado de, tipo, o repertório é fundamental. É fundamental. O que você acha, Rodolfo? Eu acho que, bom, sempre foi, né? Sempre será. O repertório é muito importante. Porque acho que tem uma coisa que é natural da IA, que ele é um bicho que se retroalimenta. E isso é perigoso, porque ele fica comendo o próprio rabo, né? Tem lá um banco de milhões de dados que estão alimentando sempre as mesmas pessoas. Ou seja, isso vai levar a uma posterização da estética, de alguma... Pode levar, né? Então, é preciso ter imaginação. O ser humano, qual é a função? O que vai dar trabalho? É a gente ter ideia e expressar essas ideias e continuar criando. Eu acho que é importante esse tipo de festival para uma questão até de mercado, né? Para a juventude achar um lugar para se enfiar, para começar a exercitar e tal. Mas olhar para os livros, olhar para os quadros, isso aí ainda é importante. É muito... Porque você não pode... É um sopão. É um sopão que você vai lá e bota a colher... E o que vier, veio. Só que é meio que parecido para todo mundo. Então, se você não colocar uma personalidade lá, daqui a pouco nós estamos fazendo sempre as mesmas coisas. Os mesmos acidentes de trem, os mesmos... né? Esse é o perigo, eu acho que conceitualmente, que eu sinto nessa mágica que é a inteligência artificial. Os aspectos técnicos, não tem dúvida que nós estamos diante de uma coisa incrível. Ou seja, repertório. Estudar, conhecimento geral pra caramba. Mais do que repertório, delírio. Porque você tem o repertório, mas você precisa também ser usado. Você não pode deixar tudo na mão daquele prompt. Sim, como diria meu mestre Antônio Bujan, saber tudo e não usar. Vamos estudar pra caramba, mas não precisamos usar isso tudo. Não usa o teu delírio, a tua imaginação. Você precisa saber, só para você não repetir o que já foi feito. Acho que era mais isso que ele estava querendo. Não vai repetir o que já foi feito. Já foi feito. Então você precisa saber tudo, mas você não precisa usar. De repente você imagina e cria uma coisa nova. Eu acho que você consegue criar
coisas originais com a IA, apesar disso, né? Ela é alimentada, então ela tem uma limitação, ela não cria nada de fato, é só uma amálgama de vestígios de imagem que ela tem, né? Porque também tem essa ideia de que na IA tem um banco de imagens todos que a humanidade já fez, e aí você pede uma coisa, ela vai lá, recorta a imagem, cola e tal. E não é assim que a tecnologia funciona, né? Ela trabalha com ruído, assim, com um fantasma de uma imagem e como essa imagem surge, né? Então, mas alimentado num banco de dados de coisas feitas por humanos. Só que você consegue ser original dentro disso. E também, se for para ver, assim, tá, o cinema, né? Você pega o cinema hollywoodiano, tem tanto filme aí sendo feito que não tem um pingo de originalidade nem alma. Referência da referência da Sabe? referência. Então, assim, nessa questão, Sim. eu acho que se você tem uma ideia legal e você entende de linguagem, estética e tal, você consegue criar coisas muito legais com IA, assim. Legal, também E dar esse acredito poder... nisso. Dá esse poder para qualquer um poder contar, sabe? Que é bacana mesmo da Claro, tecnologia, que mudou sabe? tudo, assim como o cinema, na época do cinema surgiu o vídeo, muita gente falou, aí o pessoal do vídeo começou a fazer muita coisa, aí o vídeo ficou digital e hoje em dia todo mundo faz cinema com Faz com o seu iPhone celular. até, Então aí gera muito mais produto, gera muito mais coisa, gera TikToks, geraram redes e YouTubes e tudo mais. Foi feito a partir do que a gente produz aqui agora. Eu acho que essa IA vai ser uma grande revolução. Queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui hoje. Eu acho que iluminou um pouco a galera que veio ali em casa. Essa discussão nossa foi muito produtiva da questão da fotografia com inteligência artificial. Muito obrigado novamente por terem vindo. Valeu, obrigado a você. Imagina. E voltaremos no nosso último programa, no nosso último WAIF Talks, na próxima semana, o último programa, o programa número 8, que vai falar sobre animação, especificamente sobre animação e inteligência artificial. Só para você lembrar, estamos no WAIF Talks, que é uma série de podcasts que fala sobre a inteligência artificial junto ao design, moda, arquitetura, cinema, animação e tal. Estamos aqui de olho no festival WAIF. WAIF, que é um festival de cinema sintético, festival de cinema feito com inteligência artificial, que usa inteligência artificial, palestras, discussões sobre o meio no final de fevereiro. Fica de olho.